Para reiniciarmos nossa tarde, convidamos ao palco o representante do Cresci, Santa Catarina, senhor Gustavo Daminelli, e os doutores Márcio Espímpolo, Ramon Luiz Pérez e Dr. Luiz Felipe Arcângelo, para falarmos sobre um painel de exercício ilegal da profissão, tanto de corretor de imóveis quanto de advocacia. Agradeço o convite, primeiramente, do Conselho Regional, no qual represento. Sou delegado regional do Cresci na região aqui do Alto Vale do Itajaí. Faço parte do Conselho da Cidade do município de Camboriú, somos associados do Sinduscom. Estou aí há 15 anos no mercado imobiliário de Camboriú, Balneário e região. E vim aqui compartilhar com vocês e somar um pouquinho sobre esse tema que é muito relevante no dia de hoje. É uma satisfação de estar aqui aprendendo com vocês, agradecendo o convite da Carol para esse primeiro congresso. Falei para a Carol que já subiu a régua com essa vista aqui, né, Carol? Muito bom, parabéns a todos aí que se colocaram à disposição de estar aqui compartilhando e estar com 3 doutores aqui, que para mim é uma honra também participar junto com vocês. Boa tarde a todos. O previsto era eu ter feito a minha fala só no dia de ontem, né? Mas aí a Carol, ela nem perguntou. Ela disse, Ramon, você vai fazer uma fala lá, né? Eu digo, tudo bem, vou mais aprender do que tentar passar alguma coisa. Mas muito obrigado. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Sempre é uma alegria poder trocar conhecimento, trazer um pouquinho aqui da nossa experiência e falar desse assunto aí que é tão sensível, né? Não só a advocacia, mas acredito também aos corretores de imóveis. Olá, turma. Muito boa tarde. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Carol, né, pela oportunidade de voltar nesse painel, né, Carol? Muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra falar ao lado aqui dos amigos, Dr. Ramon, Dr. Márcio Espímpolo, e com o Gustavo também representando aqui o Cresci São Paulo. Então, assim, dentro desse painel, falando sobre o exercício ilegal da profissão, ontem, no painel que eu dividi com o Dr. Egito, nós falamos aí sobre a responsabilidade do corretor de imóveis, quer seja na venda, quer seja na locação, e agora falar um pouquinho sobre o exercício ilegal da profissão. Um tema que, inclusive, Gustavo, o Bianchi colocou alguns apontamentos muito interessantes aqui na fala dele ontem, aqui no nosso painel. Então, assim, trazendo do ponto de vista prático do que acontece no dia a dia, falando do corretor de imóveis, muitas imobiliárias hoje, e a gente vê, logicamente, principalmente em se tratando das franquias imobiliárias, né, que, ao meu ver, é revolucionário o que está acontecendo no mercado imobiliário hoje, profissionalizando, mas, ao mesmo tempo, é aquela captação o tempo todo de corretores. E muitos corretores entram nas imobiliárias, doutor Ramon, no primeiro momento, sem cresce, daí ali fazem aquela questão do estágio, né? Iniciam com o estágio, e já enquanto estagiários começam a divulgar os imóveis nas redes sociais, fazer atendimento, visita fora, coisa que o estagiário ainda não pode fazer. Então, o que acaba acontecendo no dia a dia? Esses corretores, logicamente, eles são autuados, que é aquele auto de constatação, né, Gustavo? Daí que apresentam defesas que, na maioria das vezes, não tem nenhum tipo de êxito, e vira ali os autos de fiscalização, não é isso? E também, não só o corretor é autuado nesse sentido, como a imobiliária também, pelo exercício, pela facilitação ao exercício ilegal da profissão, né? Então, é o que eu costumo falar para os meus clientes, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. De fato, aquele candidato a corretor de imóveis, quando ele inicia ali, ele tem que esperar, tem que fazer o estágio dele, tem que tirar o Cresce. Daí, depois que ele tirar o Cresce, realmente, né, doutor, depois ele começa a atuar, ele pode fazer os anúncios dele nas redes sociais, pode fazer a visita sozinho, porque senão o estagiário, ele tem que estar sempre acompanhado por um corretor de imóveis, quando ele presta um atendimento, quer seja na imobiliária,
E hoje eu vou falar do Cresce São Paulo, que aqui é o Cresci Santa Catarina, né? E lá a gente chama de Cresce, né? Então, o Cresce São Paulo ali, ele tem autuado muito com relação a isso. E eu tenho uma imobiliária, por exemplo, que vira e mexe, ela me manda um e-mail do auto de constatação. Ela fala, ó, doutor, se vira aí. Aí eu falo para ele, não tem muito o que fazer. Tá a foto do print da rede social com o estagiário divulgando como se fosse corretor de imóveis. Ou o fiscal chega até a imobiliária, ele chega ali como se fosse prestar um atendimento àquele estagiário, ele autua ali, porque não estava acompanhado do corretor de imóveis. Então, dentro da prática, o que a gente costuma orientar as imobiliárias, e eu imagino que a mesma coisa que vale para o Cresci São Paulo, vale aqui para o Cresci Santa Catarina, é paciência, né, Gustavo? Paciência no sentido de fazer tudo que tem que ser feito, os procedimentos para se tornar corretor de imóveis antes de trabalhar, não é isso? Isso. Nosso maior desafio, e hoje eu vim aqui representando o Conselho, não para julgar os próprios corretores ou porteiros, zeladores que exercem a profissão ilegal de corretor de imóveis, né? Mas de dizer que nós, como conselho, estamos sim instruindo, estamos aqui para ajudar os síndicos, condomínios, a gente não só autuar, mas a gente se proteger, para a gente que possa ter um respaldo jurídico de uma forma muito saudável. Hoje, né, Santa Catarina, todo o litoral, o Brasil como um todo, a gente tem uma expansão muito grande de vendas e locações muito rápidas. Então, a gente se esbarra, né, numa lei federal, que é o artigo 6.530 de 78, no qual diz que apenas corretores com Cresci ativos podem participar de vendas, locações, intermediações e permutas. E a gente percebe que nem sempre está acontecendo isso. Às vezes não por mal, doutor, né? Às vezes, né, um porteiro está ali e vai te dar uma instrução, ou um corretor que está começando na profissão também acha que ele pode vender porque não teve um estágio muito bem pautado. E hoje o Conselho, a gente, antes de qualquer autuação, nós estamos aconselhando, né, os condomínios, os síndicos, os administradores, os donos de imobiliária, a que esse profissional ele se regularize, porque nós estamos autuando de forma muito rigorosa no Estado, né? Perfeito. Em todos os aspectos. Hoje nós estamos criminalizando o exercício, né, de corretor, de modo que aconteçam situações como aconteceu em vários lugares do Brasil, de forma que a gente possa criminalizar mesmo, e todos, não só os corretores, mas quem exerce fora da Lei 6.530, responde pelo seu patrimônio criminalmente. E outra coisa, né, Gustavo? O que a gente vê hoje, eu sou, fora advogado imobiliário, que nós já falamos um pouco ontem no painel, né, atuando junto a imobiliárias, eu sou corretor de imóveis também com muito orgulho, já completo agora 26 anos como corretor de imóveis. E o que eu vejo, de fato, agora trazendo uma coisa boa, houve uma profissionalização muito grande na profissão, é perceptível isso na profissão de corretor de imóveis. E muito disso que aconteceu, eu trago assim, uma coisa boa das franquias imobiliárias, como temos não só a Remax, como temos a MyBroker e outras, houve muitas pessoas que fizeram uma transição de carreira. Então, nós temos hoje jornalistas que viraram corretor de imóveis, executivos que viraram corretor de imóveis. Então, aquela profissão antigamente, que eu vejo que o corretor de imóveis era aquela pessoa que não se dava bem numa profissão e acabava virando corretor de imóveis. Hoje já não é mais assim. A pessoa ela quer ser corretora de imóveis, ela busca ser corretor de imóveis, porque hoje é algo muito rentável. Hoje nós temos corretores, eu vou trazer para Ribeirão Preto, mas que têm altos ganhos, vendem muito bem, né? Vendem muito bem e, logicamente, têm altos ganhos na sua profissão, né? E, com isso, é nessa transição de carreira que acabam se antecipando um pouquinho antes de poder, de fato, exercer a atividade, né? E daí vir esses autos de constatação, esses autos de fiscalização.
Mas eu acho muito legal, então, o trabalho que o Cresci Santa Catarina está fazendo, no sentido de orientação, né? Antes, efetivamente, de autuar, né? Então, isso é muito bom. E serve também, doutor, para condomínios, né? A gente percebe, e a gente tem relatos claros aqui em Balneário, Itapema, Barra Velha, Porto Belo, porque é muito rápido as vendas, elas acontecem muito rápido. Nesse verão, por exemplo, pode ser que o tabelionato, como o verão passado, tenha em torno ali de 2.000 a 3.000 escrituras públicas de compra e venda que acontecem em alta temporada. Isso, para o síndico, para o administrador, é muito difícil. Ficar monitorando a locação, então, nem se fala, né? E a gente tem casos que, às vezes, acontece de forma involuntária de um porteiro, né? Ou de um colega, que passa o contato de... Vem um turista argentino, que aconteceu em Florianópolis, visitar um apartamento, e o turista gostou do apartamento e quis comprar. E o porteiro intermediou a venda. Falou, cara, deixa um sinal de arras. Daí o argentino deixou um sinal de arras, o arras de $10.000 em espécie, né? E simplesmente depois foram rodar a documentação e perceberam que tinha uma penhora no imóvel, né? Outras situações de síndicas que permitem a locação e administram essa locação de forma que não tem o registro da profissão, e aí um inquilino que veio com 10 amigos recém-formados do Uruguai, acabaram com o apartamento, e quem respondeu pelo dano foi o síndico, o condomínio e o zelador que facilitou. Então, a gente tenta, de uma forma muito clara, auxiliar e instruir. Isso acontece muito. Depois de São Paulo, o Cresci de São Paulo, o Cresci de Santa Catarina, ele é o segundo estado com maior número de, não autuações, mas sim constatações, né, que a gente faz para que se resguarde e que se coloque de uma forma como o mercado, né, como a Lei 6.530 de exercício da profissão tem que ser. Então, plaqueiros, todas essas coisas, corretores ilegais também. Então, a atuação está sendo muito eficaz, mas a gente está instruindo muito, de modo que, né, a gente... Aquela coisa assim, parece mãe, sabe que o filho está fazendo coisa errada, mas a gente vai lá e instrui, ó, cara, não pode deixar que você faça a administração de um Airbnb que seja no condomínio, porque isso é o exercício de uma profissão do corretor de imóveis. Isso você pode responder, e a gente tem jurisprudências, vários casos que eu trouxe aqui do Conselho, né? A gente não cita nomes, mas que acontecem, e a gente está aqui para compartilhar com vocês e nos ajudarmos, né? Tanto os condomínios, síndicos, conselhos, advogados, para que a gente consiga viver aí de uma forma harmoniosa e todo mundo feliz num condomínio. Tá. Aqui? Assim? Não. Tá. Esses pontos que eles estão trazendo aqui, eu estava revisitando aqui e me lembrando de uma coisa, né? O corretor de imóveis, a ele compete fazer toda aquela diligência prévia sobre aquele imóvel para que ele possa ser efetuado a venda, né? Eu tive um processo que ele terminou no ano passado, ele tramitou 12 anos lá em Porto Alegre. Uma pessoa reuniu todas as suas economias, comprou um imóvel, foi feito o contrato de compra e venda, tá? Mas a pessoa não tinha dinheiro para a questão de fazer a escritura pública e pagar o imposto e transmitir a propriedade. 2 anos depois, ela estava lá na casa dela, bateu um oficial de justiça, entregou uma citação, pedia pela antiga proprietária, a pessoa que tinha efetuado a venda, e tinha ali uma penhora já no imóvel, né? E aí ela chegou até mim, eu fui olhar, era um processo que remetia a uns 4 anos anterior, ou seja, quem vendeu sabia da existência do processo, tinha já um gravame na matrícula, e aí a gente foi fazer embargos de terceiro, toda aquela função e tudo mais, e alegar que ela tinha a boa-fé. E aí eu falei assim, quem foi que vendeu isso aqui para você? Como é que você chegou neste imóvel aqui, né? Ela disse, não, isso aí foi um amigo. Eu digo, tá, mas esse amigo, ele é corretor? O que ele é? Não, ele é só um amigo, né? Então, assim, e na primeira instância, tá, nós perdemos o processo.
Tá? Isso tem jurisprudência, tem jurisprudência, o entendimento que se a ação ela é anterior, a ação judicial que está buscando ela for anterior ao ato da compra e venda, né, derruba. No Tribunal de Justiça, na segunda instância, que a gente conseguiu reverter. Né? A gente foi toda uma tese da boa-fé ali e tudo mais que a gente acabou conseguindo afastar. Então, vocês vejam, né, eu sempre gosto de trazer um exemplo prático do quanto que pode ser custoso. Eu retomo aquilo que eu falei na minha palestra ontem, né? Tropeçamos em pedras pequenas. E o corretor de imóveis, eu tenho um tio, que hoje ele mora em Portugal, ele é corretor de imóveis lá, e na década de 90, ali, eu me lembro, no sábado, domingo, ele ia fazer plantão, né, nos empreendimentos e tudo mais. E o corretor de imóveis ainda enfrenta uma outra questão, né, quando as partes não querem tentar dar uma curva e dispensar eles ainda para não pagar a comissão, que também tem muito isso, né, infelizmente. Eu fui lá no Rio Grande do Sul 10 anos do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem e nós vimos muitas situações envolvendo advogados que também eram corretores, né, ou muitas vezes advogados intervindo em situações de compra e venda que eles absolutamente não tinham nada a ver, mas acabaram respingando de uma certa maneira. Então, esse trabalho que o Cresci faz, o Cresci, né, realiza, ele é muito importante, mas eu digo assim, ó, somos nós que temos que prestar atenção para que a gente, a sociedade, quem compra e vende, é que não pode ficar refém disso. Eu achei que ia ficar só passando o microfone e ligando aqui para eles. Mas estava bom, assim. Eu não entendo nada disso que vocês estão falando aqui, de corretagem. A Carol me intimou para estar aqui, né? Eu estava achando legal passar os microfones, ligar aqui para eles. Vocês reparam que eu mando bastante, né? Eu sou pequenininha, mas estão tudo aí sentadinho, alinhado e me obedecendo. Tem um grande poder, Carol, aqui. Mas, gente, assim, eu acho bem... Essa questão de corretagem, a gente tem, como você disse, Luiz, assim como nas questões condominiais de administradora, até o próprio advogado de condomínio, ele tem se profissionalizado, porque antes não existia advogado de condomínio, não existia administradora, existia uma imobiliária que fazia a administração de condomínio, um escritório de contabilidade, mas agora a gente tem administradora pura, como temos escritórios de advocacia com advogados raiz no condomínio já, escritórios especializados em condomínios e corretores também. Porque eu me lembro, né, há um tempo atrás, que era exatamente assim, ainda não é? O corretor deixa o cartãozinho dele na portaria do condomínio e, olha, se tiver alguém aí interessado em alguma coisa, ou se você souber, me passa a indicação que eu te dou um pedacinho aqui. Né? Então, o próprio corretor, eu acho, Gustavo, ele provoca essa situação de ilegalidade da própria profissão dele. Então, por quê? Lógico, é interessante fatiar, é interessante até certo ponto, porque, na verdade, né, Luiz, a gente tem lá a Remax e outras empresas grandes que o próprio corretor ele recebe uma fatia muito pequena no final das contas. Ele tem um trabalho hercúleo para fazer a venda, a aproximação, inclusive, lógico, ele utiliza a estrutura de todas essas empresas, ou da empresa que ele é vinculado, mas, no fundo, ele recebe um pedacinho bem menor que todos, né? Então, eu acho que, à medida que a gente vai trazendo cursos, eventos como esse também, para esclarecer mais o público, né? Principalmente o público do Cresci aqui em Santa Catarina, faz com que eles comecem a perceber, a entender a importância que eles têm nesse meio, mas de profissionalização mesmo, para que essa parte mesmo de que eles acabam sofrendo, porque eles acabam sofrendo com o próprio amadorismo, né? Eles entendam que, a partir do momento que todos buscarem informação de qualidade, se profissionalizarem, eles terão um melhor resultado, não é? Sim, exatamente, Márcio. E, inclusive, nós falamos ontem sobre a responsabilidade do corretor de imóveis, né, na venda, na compra e venda e na locação no painel. E é importante, como você disse, que o corretor entenda a responsabilidade que ele tem, como nós falamos ontem na venda das certidões negativas, como nós falamos ontem na locação da diligência habitual, porque só assim, ele demonstrando a responsabilidade que aquelas partes, compradores e vendedores, que muitas vezes querem fazer o bypass imobiliário, que nós falamos ontem, que é o desvio para não pagar o corretor, vai entender, olha, se eu fizer sem o corretor de imóveis, eu não vou ter o acompanhamento na hora de tirar certidões.
na hora de elaborar um compromisso de compra e venda bem estruturado pelo jurídico daquela imobiliária. Na locação, eu não vou ter a diligência habitual. Você imagina um locador, por exemplo, do problema que nós trouxemos ontem do Arrastão, lá em Ribeirão Preto, que teve o assalto de mais de 6 milhões de reais. Se com a imobiliária aconteceu a falsificação, imagina sem a imobiliária. Se os proprietários resolverem pegar contratos ali na internet para fazer os contratos de locação, não sabem qual é a diligência que tem que fazer, mais acontecimentos como aquele de Ribeirão Preto, sem dúvida, vai acontecer. E se acontecer, por exemplo, o caso que o Ramon trouxe para nós aqui, que já tinha uma penhora, se tem uma imobiliária com CRESSE devidamente credenciado, você pode ir atrás daquele vendedor e também da imobiliária, para ela responder pelos danos materiais, pelos prejuízos sofridos, eventualmente até danos morais, né, pelo eventual constrangimento e tudo mais, né, Ramon? Então, assim, você pode... E muitas vezes o vendedor que faz aquela alienação em fraude à execução ou em fraude contra credores, que seja, em fraude à execução, ele tinha um único imóvel, ele alienou, e agora cometeu a fraude ali. Daí, aquele imóvel, logicamente, no nome de terceiro, vai ser penhorado, vai a leilão, vai, né, tudo mais. Aquela pessoa que vendeu aquele imóvel, ela não tem mais imóvel nenhum. Muitas vezes, contra quem você vai? Contra a imobiliária que fez aquela intermediação. Então, assim, a importância de não contratar um pseudo-corretor, aquele que não tem CRESSE, ou não contratar aquele que está devidamente credenciado. Não é isso, Márcio? Agora eu ia começar a falar, mas a Carol falou que acabou. Brincadeira, pode falar, prof. Não, é que eu ia fazer uma analogia, uma aplicação para o advogado também, que muitas vezes ele está nesse meio de cometer esses atos ilícitos na sua profissão, e em especial quando ele se junta a alguma imobiliária, também a administradoras de condomínio, onde ele se coloca como um vendedor de serviços, capta serviços junto com o administrador, ou a administradora capta junto com ele, a imobiliária, e acaba colocando, então, o nosso estatuto da OAB, né, em xeque. Então, é importante também que a gente entenda o nosso papel, né? Cada um tem o seu papel muito bem desenhado. É muito importante que a gente parta definitivamente para a profissionalização de todas as áreas, como nós estamos fazendo aqui com a Carol, que está ajudando a que isso aconteça, né, para que todo mundo, toda a sociedade, da parte do CRECI, administradoras, síndicos, advogados, engenheiros, enfim, todos que aqui já passaram também, que tenham uma noção exata do papel que desempenham nesse segmento. Como vocês viram, a Carol ainda não tinha falado nada, né, mas acho que na minha palestra ela iria falar que eu estou hoje presidente da maior associação, Associação Nacional da Advocacia Condominial do país, e ali a gente congrega todas as áreas dentro do segmento condominial. Não é só advogado, obviamente o advogado é o DNA da associação, nasceu como advocacia, mas hoje temos lá administradores, engenheiros, contadores, corretores, do qual nós temos aqui o nosso presidente nacional de locações, que é o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, temos o nosso diretor secretário-geral aqui da ANACOM também, que é advogado. Então, a gente congrega todo mundo para que a gente consiga dar informações ao mesmo tempo de qualidade e padronizada, e tentar eliminar esses aventureiros, né, que a gente chama de aventureiros no mercado, seja em qualquer área, né, viu? De síndico, de administradores, de engenheiros, de advogados, de todas elas. Eu sou muito fã do professor Harari, professor de História na Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que antigamente censura era você privar pessoas de informação. Hoje a censura é você inundar as pessoas com informação e você não dá um sentido para elas. Isso que o Dr. Márcio está falando está no artigo 28 do nosso Estatuto da Advocacia, né? A advocacia é um serviço que não pode ser oferecida em conjunto com uma outra atividade mercantil, né? Muitas vezes, lá no Tribunal de Ética da OAB do Rio Grande do Sul, eu vi corretores de imóveis que também tinham uma formação como advogados, né? Tinham inscrição nos 2 órgãos de classe e
no mesmo local ofereciam o determinado serviço. Isso que o Dr. Luiz Felipe estava falando, a questão do cuidado que tem que se tomar. Muitas vezes, o meu escritório é chamado por uma pessoa física e diz: olha, eu estou fazendo uma compra e venda de um imóvel, a imobiliária me passou esse contrato, você revisa ele para mim? E ali sempre tem, quem já comprou e já vendeu imóvel, aqui tem uma cláusula que é um tanto padrão nos contratos particulares de compra e venda, que diz o seguinte, né, livre de evicção e vício redibitório, né, que é aquela situação que futuramente se eu posso vir a perder o meu imóvel, seja por uma ação judicial ou até mesmo administrativa. Mas o grande problema é que, assim, beleza, está no contrato, mas eu quero saber na prática como é que aquilo ali vai se efetivar, caso eu venha perder, como foi o caso da minha cliente. Né? Ela saiu a sentença, foi improcedente, no caso, o embargo de terceiros que eu fiz, e a gente conseguiu reverter no tribunal. Então, hoje, o que nós precisamos fazer é isso que o Dr. Márcio falou. Corretor compra e vende, advogado assessora juridicamente. A imobiliária está tudo certo, a imobiliária ter o seu departamento jurídico, tem que ter. É importante que se tenha, mas é importante também que cada um, quando ao fazê-lo, também conte com alguém da sua confiança, um advogado da sua confiança, alguém que possa realmente... Porque vai ser mais segurança. Né? Vai ser mais segurança. Ah, mas é um custo. Não, não é um custo. Não é um custo. E aí o Dr. Márcio Plano, ontem, no final do dia aqui, ele trouxe essa questão, né, do papel do advogado na questão da administradora. Tem que defender o interesse do teu cliente. O advogado que pertence ao quadro da administradora vai defender a administradora, porque é a ela que paga o salário dele. Né? Do condomínio, é do condomínio. O que é melhor aqui? Né? E aqui, só essa parte daria para passar a tarde inteira conversando quantas e quantas vezes a gente já se deparou com situações onde, mas eu fui no jurídico da administradora e eles disseram aqui que está tudo certo. Sim, do ponto de vista do ótico da administradora está ok, mas do condomínio não foi bem assim. Né? E nós temos uma questão aqui, finalizando já, Carol. Tá bem. Tá vendo? Queria que todos falassem, agora a gente já está falando demais, né? É, advogado, né? E advogado e corretor de imóveis, não sei qual que é o pior. Né? E quando é os dois? E queria também falar da presença aqui do Dr. Odalgires Garbi Júnior, aqui da doutora Carla, esposa dele, e trazendo a presença do Dr. Odalgir aqui, que está aqui conosco também. E hoje nós vemos esses inúmeros empreendimentos que estão aqui em Balneário Camboriú, né, Carol? E o corretor ele também tem que saber o momento, né, Sgarbi, que ele pode vender esses empreendimentos. Porque se o corretor fizer aquela venda antes do registro da incorporação, não é isso? Ele vai responder também. Isso aí. Então, assim, é importante a gente trazer do contexto aqui de Balneário Camboriú, dessas tantas obras lindas que estão acontecendo aqui, né, Gustavo? Que ele entenda que ele só pode vender esse imóvel depois que, de fato, já tem o registro daquela incorporação. E não já fazer as vendas antes disso acontecer, né? Já começar a vender, e tem um momento que ele pode fazer isso, não é isso? Nós como Cresci Santa Catarina, a nossa maior preocupação é resguardar a segurança do cliente que está ali comprando, adquirindo esse imóvel. Então, hoje, Balneário Camboriú, nós temos 3.900 corretores cadastrados. Perfeito. Camboriú, mais uns 1.300. Desses, quase que 90% com o Cresci ativo. Então, nós tentamos, de uma forma muito clara, mostrar que o corretor que faz uma venda com um imóvel sem incorporação ou sabe do risco que o cliente está correndo, ele vai responder com o patrimônio e de forma criminal sobre o ato dele. Então, já aconteceu vários casos. Itapema, tivemos recente, aí, 2 meses atrás, um fato, né, construtora que tinha 66 apartamentos, vendeu 123 unidades, sabe? É algo que... E sem incorporação, para começar a construir em 2032, coisas assim que você percebe que é muito notório a má fé para pegar o dinheiro mesmo do cliente, aquele cara que quer, né, realizar o sonho dele com o imóvel e tantos outros. Né? Aproveitando, né, lamentavelmente, chega esse caso no nosso escritório muito tempo Carol. Depois. Porque o comprador ou adquirente, ele não se ligou de verificar tudo isso previamente à compra. Daí ele está lá nos Estados Unidos trabalhando, investe aqui no Brasil, vem fazer aquela visitinha 1, 2 anos, 3 anos depois, e o que é que ele encontra?
Ele não Isso, encontra. não encontra. E ele pagou à vista, ele trocou, ele fez uma permuta, contorna, e assim ele foi se enrolando, e ele perde todo o patrimônio investido pelo trabalho lá fora, porque ele não verificou antes o contrato de compra e venda. E é lamentável, né? É isso, doutora. Nós estamos, né, Ministério Público, GAECO, Receita Federal, Estadual, a gente está com todos os órgãos, recebemos denúncias, várias denúncias, muita coisa aí está para vir, né, infelizmente, à tona, mas serve como um parâmetro para quem está atuando de forma legal ou não. Né? Agora, acredito que com vocês, como síndicos, administradores, como nós em Balneário, o doutor Marcos me corrige, mas acredito que nós tenhamos aí 900 a quase 1 milhão de leitos na cidade, para uma população de 160 mil habitantes, e dezembro, janeiro e fevereiro é loucura. Locação, então, de anúncios que não existem, que a pessoa está lá em Campo Grande, querendo vir passar 10 dias com a família, uma locação de lá 50 mil, o cara deposita 20 mil, e quando vai ver o imóvel já está alugado por outro, que era um anúncio falso. Isso acontece, mas com uma frequência gigante. Tem lugar que a pessoa chega, nem o mar existe. Nem o mar existe. Existe, ano passado, a temporada do ano passado, situações de excursão inteira vindo do Rio Grande do Sul, com ônibus. Chegaram no imóvel, não existia o imóvel. Só tinha um número, era um terreno baldio, então, né, inteligência artificial hoje, né, doutor Marcos? Estou concluindo, Gustavo? Desculpa, Márcio, você vai falar? Atenção, pode falar. Falar que acabou a nossa palestra. Acabou? Concluindo. O que acontece muitas vezes não essas pessoas que dão esses golpes, eles pegam as chaves nas imobiliárias, fazem as fotos do imóvel e anunciam o imóvel que de fato existe, mas que não são proprietários daqueles imóveis. E quando chega muitas vezes naquele edifício, não foi feita a locação pelo proprietário. Então, eles evoluem. E com a inteligência artificial que o Márcio acabou de falar. Com a inteligência artificial. Só fazendo meu fechamento de fala. Assistam no Netflix Os Golpistas de Tóquio. Tá? É baseado em fatos reais. Tá? É isso que a gente está falando. Crimes, uma quadrilha organizada para verdadeiras fraudes imobiliárias, no sentido de vender imóveis que não eram seus, mas eles montavam todo um cenário e iam lá e pagavam em verdadeiras fortunas. Vale a pena, Os Golpistas de Tóquio. Só fazendo um fechamento, alguma última palavra aí do quarteto? Quero deixar meu contato, por favor, doutora Carol. Quem, né, precisar de alguma informação referente ao Conselho, à construção civil da nossa cidade, estamos aí, né, numa reta aí para a mudança do plano diretor, que também está sendo muito exaustivo para nós. Surpresa, né? Sim. Podem me procurar, pedir para o Edu colocar meu contato ali, vou estar à disposição de vocês, como delegado regional aqui do Conselho de Corretores do Estado, como corretor, como amigo, para a gente tomar um café e aproveitar essa maravilha aí que Deus nos permitiu estar aqui hoje. Muito obrigado a todos, agradeço a Carol, esse trio de doutores aqui. Confesso que não tinha nem roupa direito para vir, doutor Marcos. Eu sabia que o doutor, trabalhando no litoral, vem assim, cara, eu já... Mas quer uma dica, Gustavo? Olha a meia do doutor Espímpolo hoje. Presta atenção na meia. Pois é, sextou, o Oktoberfest já acontecendo, vai saber. Eu vim com essa meia, gente, porque no tudo, se não agradar a palestra, pelo menos a meia foi engraçada no evento. Né? Meninos, doutores, pessoal, muito obrigada. Só um finalzinho. Entrem no site da Anacom, venham conhecer a associação. Seja você advogado, seja você estudante de direito, corretor de imóveis, contador, né? Um dos nossos, depois do Dr. Márcio, na palestra dele, no final, ele vai poder falar mais da associação, mas o nosso propósito é esse, é fortalecer a classe, promover o entendimento e, acima de tudo, disseminar o conhecimento, o bom conhecimento, para que as coisas aconteçam. Isso, compartilhando sempre, né, conhecimento. Não há concorrentes aqui. Todos nós nos adoramos, algumas intrigas, né, à parte, mas o nosso objetivo é compartilhar conhecimento de qualidade, que vocês saibam o que existem para poderem correr atrás do que existe, de fato, com fundamento. Nada de Zé Caneteiro passando e fazendo locação, compra e venda, ou mesmo um laudo técnico. Então, que vocês reflitam muito sobre a importância do profissional ser capacitado na sua área.
Agradeço mais uma vez a todos os colegas. Vou entregar uma lembrancinha só para o Gustavo. Demais estão de castigo. Até o próximo painel.